Hoje eu vou te contar meu relato sincero de como foi vir realmente cursar medicina no Paraguai. Sofri, levei algum golpe, fiquei aliviada, foi mil maravilhas? Espera que eu vou te contar tudo. Traca, traca, tra, tra, tra. Dámelo otra vez. Dejemos la pena para después. Dámelo otra vez. Em abril de 2022, eu fiz a minha matrícula para vir estudar medicina no Paraguai. Queria te falar que eu fiquei realizada em fazer a minha matrícula, mas na verdade não. Eu estava fechando uma página, na verdade um livro inteiro da minha vida chamado vestibular. Foi no dia que eu não consegui passar por 1,5 no vestibular da minha cidade. Eu digo, eu não tenho mais psicológico para isso, eu não tenho mais vontade, né, de passar por isso. Não tem aquele meme lá do Agostinho? Vou mais submeter a minha pessoa a esta humilhação que o Estado faz com o cidadão, com questões que a pessoa não tem como saber as respostas. Eu não quero mais, eu vou mudar de... Foi a sensação que eu tive. Quando eu descobri como funcionava medicina no Paraguai, eu já tinha colocado na minha cabeça. Se esse ano não der certo, eu vou me matricular em medicina no Paraguai e vou recomeçar em outro lugar, porque eu não aguento mais. E foi isso. Saiu o resultado do vestibular, não passei por 1,5. Chorei bastante, tava bem melancólica. No outro dia, eu fiz a minha matrícula. Meus amigos, de abril até julho, eu comecei uma nova caminhada. Eu fiquei viciada no assunto medicina no Paraguai. Igual você tá fazendo agora. Eu assisti tudo no YouTube, eu procurava no Instagram. Eu me apaixonei pela Atlética na época. Engraçado, né? Que agora, acho que eu nunca pisei em nada da Atlética. Mas na época eu pesquisei tudo mesmo. Agora eu te falar, quando eu entrei dentro do avião, olhei pra minha família, a gente dá aquele tchauzinho, eu entendi que eu tava realmente indo embora, sabe? Indo embora de casa, indo embora da minha família, dos locais que eu conhecia. E quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu lembro de olhar assim do avião e só ver árvore. Aí eu disse, meu Deus, será que eu tô indo pra outro local menor do que Boa Vista, em Roraima? Quando eu fui conhecendo a cidade, que eu fui vendo que Foz do Iguaçu e Cidade do Leste é uma cidade muito bonita. Isso me tranquilizou muito. Mas a pergunta, como eu me senti deixando tudo pra trás? Mas eu vou te falar. Pra mim foi um grande alívio, porque ali naquele meio que eu cresci, eu via as pessoas casando, as pessoas tendo filhos, seguindo a vida, formando, e eu ali presa naquela caixinha do vestibular, sabe? Então eu deixei tudo pra trás pra realmente começar a viver a minha história, uma nova história, entende? Vou te falar das minhas angústias iniciais. Assim que eu pisei em Foz do Iguaçu, eu comecei a procurar uma casa. E, gente, cidade universitária não é fácil você encontrar apartamento. Se você não começa a olhar com antecedência, querer alugar em julho ou em janeiro é difícil. E eu tive essa dificuldade, eu tinha muito medo de não conseguir um local bom, porque afinal, 6 anos não são 6 dias. Tá. Comecei a procurar, eu ia nas imobiliárias, mandava mensagem, às vezes eles nem chegavam a responder. E ao mesmo tempo eu tava naquela expectativa das aulas começarem. Então, assim, eu cheguei, no outro dia eu já vim conhecer a UCP pessoalmente, porque olha, eu fiz a minha matrícula, eu recebi o comprovante de matrícula e depois não tive mais notícias da UCP. E isso me preocupava um pouco. Tipo, será que eu tô matriculada mesmo? Aí eu fui lá pessoalmente pra ver o que a UCP ia fazer, se iria me colocar num grupo, porque eu não tinha informação nenhuma. Chegando lá, eu já fui olhar o uniforme, aí tinha muitos azuizinhos, assim, a UCP lotada, porque tava tendo prova final ainda do semestre anterior que tinha começado. Então eu fiquei, meu Deus, muita gente, muito rosto que eu não conheço. Me deu até uma fobiazinha, sabe? Mas acabei comprando minha farda, que eu vesti no hotel umas 15 vezes. Qualquer minuto eu colocava a roupa e dizia assim, médica, colocava o jaleco e tirava. Aí lembrava de novo da roupa, colocava a roupa de novo. Bem calorinha mesmo. Semanas procurando, eu encontrei um apartamento, aluguei, aí eu respirei, sabe? Que aí eu comecei a gastar dinheiro. Comecei a comprar coisinhas de casa, que é muito legal. Pra quem nunca morou sozinho, eu tive uma experiência de dona de casa muito maravilhosa. Eu pesquisava na Shopee, comprava na internet. Aí ia nas lojas, comprava prato, copo, alguns móveis que eu não comprei todos de imediato, mas a sensação que realmente agora estava dando certo. Como eu cheguei com um mês de antecedência, eu consegui resolver tudo nas primeiras 3 semanas. E fiquei uma semana praticamente sem nada para fazer, contando os dias para o início das aulas. É melhor assim do que você chegar faltando 2 dias para o início das aulas e fazer tudo alvoroçado, sabe? Como eu cheguei com um mês de antecedência, eu resolvi tudo que eu tinha pra resolver ali no máximo nas primeiras 3 semanas. E eu passei uma semana sem ter nada pra fazer, só naquela expectativa. A UCP me colocou num grupo com todos os calouros. Gente,
quanta desinformação. Umas pessoas falavam que as aulas iam ser em Guarani, que eu precisava comprar isso, que eu precisava comprar aquilo. Monitor vendendo curso. Se você não comprar esse curso, você não vai bem. Aí eu fiquei numa ansiedade, numa angústia. Foi 7 dias assim, enlouquecendo. Até chegar o primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula, eu vim toda bonitinha, fardadinha. Aí a minha primeira aula foi logo de anatomia, pra realmente abrir logo, chutar a porta, como diz as coisas. Naquele dia eu tava tão estudante, tão estudiosa, tão realizada. Eu via uns rostinhos de desespero, mas eu entendi que ali foi o primeiro dia do meu sonho. Em falando em matérias, eu tive facilidade nas principais matérias. Eu tive facilidade em histologia, em embriologia, tive muita facilidade em histologia porque eu já tinha uma carga de um bom ensino médio, porque eu estudava muito para o vestibular. Agora eu vou te falar, anatomia. Anatomia, tu tem ela na prática. Tu tem duas práticas dela. Tu tem ela no boneco, né? Tem ela no cadáver, que já é uma experiência, assim, que tu diz. Essa aqui é o meu primeiro empecilho. É não se sentir enjoado ao ver um cadáver, né? E tu tem bastante ela na teórica. Então, pra mim, foi a matéria mais difícil do primeiro ano. Porque eu tive que aprender a estudar. Porque enquanto nas outras você lê, você faz um resumo, em anatomia você tem que realmente saber o nome de várias estruturas. Aí tu pega um osso que tem várias marcações que a professora pode perguntar ali. Então, foi o que mais pegou assim pra mim no primeiro semestre, desde o primeiro dia de aula, foi como saber estudar para anatomia. Inclusive, graças a Deus que acabou. Muitos calouros que gostam, inclusive eu tenho um calouro que ele virou monitor de anatomia, que ele falava, ele pedia assim, dicas de resumo, eu digo, você tá pedindo da pessoa errada. Pra anatomia não vai estar dando pra te ajudar. Mas nas outras a gente conseguiu trocar bastante figurinha. Tá, te falar também por que eu escolhi Foz. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia nada, não tinha auxílio, nem sabia se eu estava matriculada mesmo. Então eu optei por morar em Foz, porque era Brasil e foi mais fácil para encontrar apartamento. E como consequência disso, eu peguei a travessia, que realmente atravessar Foz CDE é cansativo. Você vai fazer essa viagem todos os dias, por mais que seja bem pertinho, tem sempre um trânsito quando você vai de carro, geralmente 40 minutos a 1 hora, quando o trânsito está fluindo. Aí você fica também um pouco refém da ponte. Por exemplo, se tem uma manifestação, eles fecham a ponte por 1, 2 horas. Se tem um grande evento no Paraguai, por exemplo, tá tendo a Black Friday. O trânsito fica extremamente lento. A forma de bular isso, eu comprei uma moto. E aí, basicamente, tem um caminhozinho das motos e eu não pego esse engarrafamento. Eu achei que realmente ia ser pior essa adaptação, mas com a aproximação com o Brasil, para mim foi mais fácil. Então, realmente, eu não tive grandes dificuldades, assim, falando da diferença cultural. Eu não tive. Agora, assim, tu lidar com pessoas de todo lugar do Brasil, com costume diferente, criação diferente, educação diferente, é muito difícil. Porque sempre tem pessoas na sala que são mais barraqueiras. Eu sou mais na minha, até que pise no meu calo. Então, no primeiro semestre, a gente vai se adaptando às pessoas mesmo. E eu ainda inventei de ser vice-líder de turma. Então, aí que eu brigava bastante por N questões, por questões da faculdade, brigava com a líder, brigava com as pessoas que discordavam. Aí, com o tempo, a maturidade vai vindo e a gente vai dando importância para o que realmente é importante. Já que a gente entrou no assunto de pessoas, eu vou continuar. Por que é difícil lidar com vários tipos de pessoas? Porque, por exemplo, cada semestre você faz um trabalho com 10 pessoas. Ninguém tem 10 amigos, meu amigo. Você tem que se juntar com 10 pessoas que metade quer fazer o trabalho de um jeito, metade quer fazer de outro. Quando quer fazer? Que na maioria das vezes todo mundo se finge de doido, até algum dizer assim: "Ah, eu vou fazer o trabalho". No início eu ainda pegava pra fazer. Aí depois eu aprendi a me fazer de doida também e dizer: "Ah, pessoal, se vocês não querem, ninguém quer fazer, ninguém quer dividir, então vamos pagar". Aí você junta o dinheiro do pessoal e você mesmo faz o trabalho. Dica aí pra vida, tá bom? Gente que nunca vê comunicado, nunca sabe de nada, reclama quando a prova cai no sábado, sendo que sabe que tem aula no sábado, reclama quando tem que chegar no horário da aula, reclama porque o professor vai liberar um pouco mais cedo, reclama de tudo. Gente para reclamar tem demais. Por exemplo, a UCP ela disponibiliza o ônibus gratuito, né? Reclama do ônibus, reclama do horário do ônibus, reclama que tem gente em pé, reclama que tem gente sentada. Então a gente tem que se adaptar às pessoas. Dando foco, falando mesmo da universidade, eu achei que sim, que durante o ciclo básico, eu ia ter contato com o paciente. E o mais perto que a gente chega no primeiro semestre do paciente, para quem não faz nada extracurricular, é do cadáver na morgue. Porque não tem o que fazer. Como é que eu vou atender um paciente se eu não sei ainda nada? Quando você está no primeiro e no segundo semestre, você está estudando célula, tecido, o órgão, para depois, talvez, você conseguir atender um paciente.
quando de fato você vai ter contato com o paciente como matéria em semiologia a partir do 5º semestre, quando você entra no ciclo pré-clínico. Antes disso, você tem que correr atrás. A UCP ela dispõe das extensões extracurriculares que você vai para a comunidade, aprende a fazer uma triagem decente. É bom que você treine o seu espanhol, mas isso você faz um curso que a UCP dispõe para você conseguir estar apto aí aferir uma pressão, preencher uma ficha corretamente, mas atender mesmo, fazer todo o exame físico do paciente só a partir do 5º mesmo. Tentei detalhar para ti como foi essa minha vinda, essa primeira adaptação do primeiro e do 2º semestre, mas acredite, cada experiência é única. Quando você vem com uma assessoria que vai te auxiliar, esses caminhos se tornam mais simples, sabe? Então, escolha uma boa assessoria. Se eu for sua assessora, espero que eu consiga superar suas expectativas e fazer essa tua vinda, que é tão difícil já deixar a família, ser mais fácil. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e me seguir em todas as redes sociais. Beijo!